Olá, sejam muito bem-vindos ao Play no Agro. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e vejo o que preparamos para a edição de hoje. No quadro especial do programa de hoje, a história de uma fazenda centenária com foco na produção de cafés especiais, que participou de concursos de qualidade e conquistou o primeiro lugar. Começou há 100 anos atrás, quando meu avô trabalhava nessa fazenda. Depois esse legado foi passando do meu pai e hoje meu e do meu irmão, e se Deus quiser, com os sucessores que vêm aí. E ainda a colheita do safrinha se aproxima e os produtores estão preocupados com frente fria nas principais regiões. O grande problema é que agora há um risco de geadas nessa semana, na próxima semana no Paraná, e poderia pegar as lavouras. E aí causaria problemas e perdas até grandes. Procafé levanta alerta de déficit hídrico para a região mineira. No caso de Boa Esperança, aqui no sul de Minas, e Araguari, no Triângulo Mineiro, essas regiões já estão com o armazenamento já está zerado, a gente já está em déficit, né? E com isso as plantas começam a sentir esse período de estresse hídrico, né? E mais, Conab divulga a estimativa de grãos no Brasil, que pode chegar a 270 milhões de toneladas. Eu acho extremamente importante acompanhar os próximos dias de como vão ser o desenvolvimento da safra nos Estados Unidos. O mundo não pode perder mais nenhum acre, nenhum hectare de milho. A gente abre a edição de hoje para falar que a Conab divulgou a estimativa de safra para grãos no Brasil. Os especialistas em mercado falam em cerca de 270 milhões de toneladas. Entenda o melhor cenário e qual a expectativa desse mercado. Segundo o último levantamento da Conab, a safra de grãos no Brasil deve ficar em 270 milhões de toneladas. No entanto, apesar da retificação da companhia, existe a consolidação de uma perda grande de produção na soja, devido à forte estiagem que atingiu as principais áreas produtoras do país. Estamos colhendo alguma coisa perto de 122, 123. Falta muito pouco a ser colhido no Rio Grande do Sul, muito pouco também a ser colhido na região do Maranhão e Piauí. Mas essa safra deve ficar muito perto de 122, 123 milhões de toneladas. Existem outros órgãos, né? O USDA é o órgão equivalente ao Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária do Brasil, só que nos Estados Unidos é mais otimista, projeta 125 milhões para a safra brasileira. A gente acredita que é um certo otimismo exacerbado. O número da Conab é muito próximo dos nossos números que a gente vem acompanhando, né, desde o começo da safra. Podemos estar errado, a Conab pode estar errado? Pode, mas é coisa pequena, 1 milhão de toneladas, 1,5 milhão de toneladas, nada muito importante. E o jogo aqui já está jogado. No caso da soja, os olhos do mercado agora olham para os Estados Unidos, ver como vai ser a safra lá. Enio também comentou sobre a dificuldade que o mercado enfrenta atualmente em relação ao trigo. Além da guerra entre Ucrânia e Rússia, a preocupação atualmente gira em torno da estiagem na Índia, grande produtor do grão que ligou o alerta vermelho para a falta de chuva. O consultor ainda lembra como isso atinge o mercado brasileiro. Preços mais altos. Preços mais altos, a gente tem o maior custo. O Brasil é um importador de milho, ele não é de trigo, ele não é autossuficiente em trigo. Como os preços internacionais do produto estão em patamares historicamente elevadíssimos, os maiores preços da história, consequentemente, o Brasil importar esse produto, importar esse trigo, tem maior custo. Isso gera custo interno aqui, gera inflação. É o biscoito mais caro, é o pãozinho mais caro, é todo produto que tem trigo na sua composição com preço mais caro, mais inflação. O consultor reforçou o alerta que já vem sendo feito por muitos especialistas em relação ao mercado de milho, devido ao risco das geadas nas próximas semanas em muitas áreas produtoras. Ele lembra que o Brasil tem uma grande demanda de milho para atender este ano. Eu acho extremamente importante acompanhar os próximos dias de como vão ser o desenvolvimento da safra nos Estados Unidos. O mundo não pode perder mais nenhum acre, nenhum hectare de milho. A nossa situação de oferta de milho ela é muito delicada. Lembro, nós temos 4 grandes exportadores de milho. Temos Ucrânia, Argentina, Brasil e Estados Unidos. A Ucrânia, nós já abordamos, já está em guerra. Já estima-se uma forte redução nas exportações da Ucrânia de milho. Quando eu olho para a Argentina não tem segunda safra de milho. Ela faz safra de verão só, uma safra. Já tivemos uma quebra de produção na safra de verão da Argentina. Quando nós olhamos para o Brasil, repito, 77% de toda a safra brasileira de milho está nos campos, precisa ser colhida. E nós temos
pouca pluviometria, déficit em uma determinada região, e aonde o milho está muito bom agora, corre-se o risco de você ter uma geada. Quando eu olho para os Estados Unidos, a preocupação ela se exacerba. Pela primeira vez na história, podemos ter a possibilidade de mais milho plantado que soja. O plantio do milho segue atrasado em relação à média dos últimos 5 anos. E eles nem terminaram de plantar, quer dizer, nós temos todo o risco climático na mão. O cenário é de muita atenção no mercado de milho. Caso esses 4 países tenham boa safra, essa preocupação vai se dissipar, mas qualquer problema, ou no Brasil ou nos Estados Unidos, nós vamos ver os preços do milho subirem ainda mais. Lembro que nós já estamos muito perto do maior preço da história de milho que já tivemos. Foi 8,10 bushels points. Nós estamos a 8 bushels points, quer dizer, nós estamos muito perto do limite, sem nenhum problema mais grave de geada no Brasil, sem nenhum problema mais grave nos Estados Unidos. Isso eu acho que deixa claro o grau de risco que nós temos também no fornecimento de milho. Vamos agora trazer as informações do clima com a Amanda Souza. Olá, Luísa. Olá a todos que nos acompanham através do Play no Agro. Nesses últimos dias, o frio ganhou destaque. Uma massa de ar polar avançou pelo centro-sul do Brasil e derrubou as temperaturas de forma bastante acentuada, inclusive sobre importantes áreas produtoras do sul, do sudeste e do centro-oeste. Existia um grande potencial para a ocorrência de geadas por conta das temperaturas mais baixas, desde o Rio Grande do Sul até Minas Gerais, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul. Mas por conta da atuação de uma tempestade subtropical denominada Iaquecã, que provocou fortes ventos e manteve também a variação de nebulosidade. Para a ocorrência de geadas durante a noite e a madrugada, precisamos do céu mais aberto, sem a cobertura de nuvens. Ou seja, essa nebulosidade provocada pela tempestade nos últimos dias ajudou e muitos produtores rurais por conta de segurar essa temperatura, de não ter essa queda tão acentuada por conta dessa presença de nuvens, principalmente durante a madrugada. O que a gente espera daqui para frente? A expectativa é de um tempo mais seco em grande parte do Brasil. Uma massa de ar seco se instala no sul, no sudeste, no centro-oeste, pega também algumas áreas produtoras do Mato Piba, por exemplo, na Bahia, no Tocantins. A expectativa é de tempo seco mesmo, pelo menos até meados desta próxima semana. A expectativa é que o tempo firme prevaleça, a temperatura volta a subir, ou seja, já diminui o potencial para a ocorrência de geadas. E agora o sol aparece, tem a presença de nebulosidade ainda e essa temperatura subindo aos poucos, diminuindo essa condição para geadas, principalmente capazes de provocar danos em lavouras. A chuva ainda fica mais concentrada nessas áreas bem mais ao norte do Brasil por conta da influência da zona de convergência intertropical, que mantém o tempo mais instável, as pancadas de chuva. Os maiores acumulados devem acontecer na região norte, volumes que podem chegar até mesmo próximo à casa dos 100 milímetros. Depois disso, uma tendência é que retorne essa chuva até o final da próxima semana por conta do avanço de mais uma frente fria. Então a chuva retorna até de forma bastante abrangente a partir da quinta-feira, especialmente em áreas do sul com acumulados de 50, 65 milímetros. Então uma chuva bastante expressiva que vai voltar a acontecer durante essa próxima semana. Mas volta a chover também em algumas áreas do sudeste, aliás, boa parte da região com essa expectativa de mudanças no tempo depois da próxima semana. E nas áreas do centro-oeste, chuva principalmente em Mato Grosso do Sul, até com acumulados significativos. Agora, nessas áreas mais claras do mapa, por enquanto, ainda não há expectativa de chuva, o tempo seco vai continuar. Com déficit hídrico abaixo do normal, a Procafé soltou um alerta para as principais regiões produtoras de café do estado de Minas Gerais e orienta o produtor. Acompanhe. A Fundação Procafé emitiu um alerta sobre a falta de chuva nos últimos meses em várias regiões produtoras de café. A ausência da chuva já sinaliza um possível estresse hídrico em muitas lavouras. O engenheiro agrônomo e pesquisador da Procafé, Rodrigo Naves, explica que muitas lavouras já apresentam déficit hídrico abaixo do normal. Isso porque não choveu o suficiente em muitas regiões. No caso de Boa Esperança, aqui no sul de Minas, e Araguari, no Triângulo Mineiro, essas regiões já estão com o armazenamento já está zerado, a gente já está em déficit, né? E com isso as plantas começam a sentir
esse período de estresse hídrico, né? Algumas plantas começam a amarelar, principalmente essas lavouras mais novas, com sistema radicular ainda pouco desenvolvido, elas começam a mostrar esses sintomas nas folhas, né? Isso aí, para algumas regiões, no caso de Varginha, que ainda apresenta um certo armazenamento, que ela está com 30 e poucos milímetros, na média histórica, o normal era a gente ter nesse período em torno de 60 milímetros de armazenamento. Então a gente já está com armazenamento um pouco abaixo da média, né? Com a aproximação do inverno, o produtor rural se divide em dois momentos: a falta de chuva e a queda brusca da temperatura, o que requer maior atenção do produtor na lavoura, conforme explica Rodrigo. A gente vai entrar agora por um período seco, que é o período que estende aí maio, junho, julho, agosto, e geralmente as chuvas retornam no final de setembro, início de outubro, a dependendo do ano. Então nós temos alguns meses ainda com baixa disponibilidade de água, e a tendência é que esse déficit hídrico acumulado aumente ao longo desses próximos meses. O alerta de geada continua na região do sul de Minas e do Triângulo Mineiro, e os produtores estão apreensivos com a possibilidade de perda na produção. Mas o Rodrigo orienta o produtor para os cuidados com a plantação durante o impacto do clima na temporada. Nós tivemos precipitações agora durante esse final de semana, do domingo e na segunda. A temperatura deve esfriar nos próximos dias, né? Mas assim, a gente ainda tem que aguardar para ver como que vai ficar as condições meteorológicas nos próximos dias, mas há uma tendência de geada em algumas regiões. Para os produtores que têm esse risco de geada na sua propriedade, é muito difícil ele fazer um controle, né, a fim de evitar essa geada na sua propriedade. Já o produtor que tem um plantio mais novo, o que ele pode fazer? Ele fazer o enterrio dessas mudas para que a geada passe, e após a geada passar, ele vai e desenterra essas mudas. E a colheita da safrinha deve começar dentro de algumas semanas, mas muitos produtores estão preocupados com o impasse causado por conta da frente fria nas principais regiões produtoras. Muitos produtores devem começar a colheita da safrinha dentro de algumas semanas. Este ano o Brasil estima recorde de produção devido ao aumento de área plantada nas principais regiões produtoras do país. Mas o grande temor nesse primeiro momento é com a possibilidade de geada em algumas regiões. A queda de temperatura sinalizada para as próximas semanas acende um alerta entre os produtores, conforme explica o consultor de mercado Vlamir Brandalize. Temos que aguardar aí para ver o que vai acontecer nessas próximas 2 semanas. Ainda tem risco de geadas do Paraná. As lavouras do Paraná são as que estão em melhores condições a nível de Brasil nesse ano. Foi plantado na época certa, no mês de fevereiro, no período que é considerado cedo, e vinha bem até agora. Continua boas lavouras. O grande problema é que agora há um risco de geadas nessa semana, na próxima semana no Paraná, e poderia pegar as lavouras. E aí causaria problemas e perdas até grandes, porque as lavouras nesse momento do Paraná estão na fase de formação da espiga, enchimento do grão, e se tiver geada agora, certamente vai ter perdas importantes. Para o especialista, mesmo com a geada chegando ao Paraná e afetando a produção nacional, ainda assim o estado deve colher no mínimo 75 milhões de toneladas de milho. Ainda segundo ele, a safrinha deve fechar com mais de 80 milhões de toneladas, o que é considerado um excelente número, destacando o aumento no consumo e a reserva desses grãos para exportação, colocando o Brasil este ano como o segundo maior exportador de milho do mundo. Mesmo que tenha geada no Paraná, certamente, no mínimo 75 milhões de toneladas o Brasil deve colher. O número final da safrinha deve passar de 80 milhões de toneladas. Lembrando que nós vamos ter um consumo de milho no segundo semestre de 40 milhões de toneladas. A retirada da taxa de importação, de zerar a taxa de importação, não vai afetar o mercado nacional, porque nós, nesse ano, ao contrário do ano passado, o Brasil era importador. No ano passado precisou importar muito milho. Esse ano não. Esse ano mesmo, com problemas que tivemos na safrinha, nós vamos ser grandes exportadores. Nós vamos ser o segundo maior exportador mundial, vamos ficar só atrás dos Estados Unidos. E mesmo com a incerteza do clima, uma coisa é certa: a safrinha este ano deve bater recorde em volume em várias regiões produtoras. O alerta do especialista fica mesmo sobre a possível falta de locais para armazenamento desses grãos. Nas próximas 2 semanas, o Paraná deve ter recorde histórico de safrinha.
o Mato Grosso vai ter um grande volume de safrinha, Mato Grosso do Sul, Goiás, os estados centrais aí do norte, Tocantins, Bahia, todo mundo tem safrinha, Minas Gerais, e a maioria das lavouras foram plantadas na época certa, então vem um grande volume de milho. E a gente tem que alertar para o produtor que vai chegar um grande volume de milho e ele vai ser confrontado aí com um grande volume de soja que está parado nos armazéns. Então nós temos aí quase 50 milhões de toneladas de soja nos armazéns e nós vamos ter escassez de armazéns, vai ter falta de armazéns. Então esse é o alerta aí para o produtor aí, porque talvez ele chegue na hora da colheita aí, ele não encontre aonde ele colocar esse milho. Então, é o grande entrave que talvez tenha nessa safrinha. Vlamir ainda destaca como a questão climática trouxe instabilidade para a safrinha de milho este ano. O produtor está incerto, ainda está inseguro, né? Porque se vier geadas vai ter perdas. Além de ter perdas na produtividade, vai ter perda na qualidade, porque normalmente, quando o milho recebe geadas, ele não dá um padrão de qualidade muito boa. Então, ele não dá padrão de milho para exportação. Então, esse milho geralmente acaba ficando para a demanda interna, porque é um milho de qualidade um pouco menor, então ele não tem uma durabilidade tão grande como o milho de ciclo normal. E isso está fazendo que o mercado fique parado no Paraná por causa do temor da geada, e os demais estados que não têm risco de geada, centro-oeste e norte, também estão parados nos negócios justamente porque estão todo mundo de olho no milho do Paraná, que se não tiver nenhum problema, o Paraná deve colher mais de 16 milhões de toneladas de safrinha. Deve ser recorde histórico de safrinha no Paraná. E se tiver geadas, ele deve perder 5, 6 milhões de toneladas, e aí também acaba dando uma agitada no mercado, e o mercado se movimenta, e até talvez valorize um pouco o milho nas demais regiões. É por isso que o mercado está numa semana de compasso de espera, expectativa, muito temor dos produtores que estão na zona de risco de geada, e os demais esperando aí para ver o que o clima vai proporcionar esse ano. E ainda sobre o mercado do milho, o governo brasileiro, como medida para controlar a inflação geral, anunciou a taxa zero para a importação do grão. Vlamir lembra que a medida não deve converter em interferência no mercado interno. Essa retirada da taxa ela não vai influenciar as cotações do produtor e também não vai mudar muito a vida do setor de ração, né? Setor de suíno, frango, ovos, que demandam muito milho. Então, ela tem um efeito mais pedagógico aí, que pressiona a inflação, né? Esse é o ponto importante do governo atuar aí como um fator psicológico, basicamente. Olá, o Play no Agro está de volta e agora com os destaques da semana. O Ministério da Agricultura realiza consulta pública para a mudança do padrão brasileiro de soja. A consulta vai até o dia 23 de maio, mas causa preocupação na Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Isso porque, segundo a associação, o novo padrão pode inviabilizar a logística da soja brasileira. O padrão atual é de 8% de grãos avariados, 1% de matérias estranhas, 14% de umidade e 30% de quebrados. Na nova proposta do mapa, a umidade passa para 13%. E os grãos avariados são segregados em 8%, 10%, 12%, 14% e 16%. Os quebrados também são segregados. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a aprovação da distribuição do orçamento do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural para este ano. Segundo o Ministério, serão disponibilizados 990 milhões de reais nos próximos meses, com o objetivo de auxiliar financeiramente o produtor na aquisição do seguro rural. O IBGE divulgou nova estimativa para a produção brasileira de café na safra 2022-2023 e baixou para 2,1% em comparação com a projeção dada no mês de março. O IBGE estima que a produção cafeeira no Brasil deve ficar em 3,3 milhões de toneladas este ano, ou 54,9 milhões de sacas de 60 quilos, o que representa uma alta de 12% em relação a 2021. O México divulgou um decreto que suspende as tarifas para importação da carne de frango para nações que tenham estabelecimentos habilitados a exportar o produto para o país. A medida é válida para países que, como o Brasil, tenham constituído acordo sanitário com as autoridades mexicanas. A abertura do mercado contempla diversos produtos de aves e vigorará pelo prazo de um ano. Não há desta vez o estabelecimento de cotas, como tem ocorrido nos últimos anos com as importações provenientes do Brasil. As usinas brasileiras de cana-de-açúcar estão cancelando alguns contratos de exportação de açúcar e desviando a produção para o etanol,
para lucrar com os altos preços dos combustíveis, segundo pessoas de conhecimento direto dos negócios, levantando preocupações de uma escassez do açúcar. Quase todas as empresas envolvidas no comércio de açúcar do Brasil tiveram cancelamentos, segundo especialistas de mercado. A estimativa de cancelamentos até agora está entre 200 e 400 mil toneladas de açúcar bruto. Vamos contar agora a história da Isabela Reis, uma produtora rural que, ao lado da família, cultiva cafés especiais em uma fazenda centenária do sul de Minas. A fazenda é certificada e existe toda a preocupação com relação à sustentabilidade ambiental. E a produtora conquistou o primeiro lugar em um concurso de qualidade de café. Começou há 100 anos atrás, quando meu avô trabalhava nessa fazenda. Depois esse legado foi passando do meu pai e hoje meu e do meu irmão, e se Deus quiser, com os sucessores que vêm aí. São muitas lembranças boas, né? Do meu avô, da minha avó, que faz a gente ter tanto amor assim e ter vontade de voltar para trabalhar junto. E esse café especial de qualidade é uma cultura que foi instalada desde a abertura das terras, em 1920. E sempre meu avô fazia os cafés de muita qualidade. Tem uma coisa muito interessante, que a tecnologia também vem da época do meu avô. Em 1950, que não tinha adubo, ele rapava a terra gorda do mato e adubava os pés de cafés. Esse quadro aqui faz parte da história da fazenda, foi onde meu pai e minha mãe, logo que casaram, compraram na França esse quadro para colocar na sala de visita da fazenda. É um canapé que foi da minha avó Julieta. Ela adorava todos os lugares que ela ia e que ela achava alguma xícara bonita, ela vinha para colocar na sua coleção aqui na fazenda. Essa parte de relógio era o meu pai que gostava e ele sempre buscava para colocar na fazenda. E essas louças, minha mãe, muito artística, gostava muito de colocar tudo bonito nessa fazenda. Na hora que você fala em família, a gente fala em harmonia, em respeito, em querer o bem de um do outro. E eu acho que isso faz toda a diferença para um sucesso nosso. Café especial significa pra gente tudo que a gente faz. Trabalhando os melhores frutos, sempre usando aquele medidor de Brix para ver o horário certo da colheita. A seleção dos cafés vem já desde a seleção das mudas, da variedade que nós vamos plantar. Aqui, graças a Deus, nós temos um terroir muito privilegiado, tem uma altitude muito boa. Todos da fazenda, desde o trabalho mais simples ao mais elaborado, todo mundo tem na cabeça que isso é uma coisa muito importante, que é a sustentabilidade do negócio, sustentabilidade ambiental, que a gente depende da natureza, da resposta da natureza, e social, que é as pessoas que trabalham com a gente, que faz toda a diferença no produto e no resultado. Porque se a gente não tiver uma equipe que trabalha e faz o melhor daquilo, o nosso trabalho certamente não será reconhecido. Ser amigo, companheiro e parceiro mesmo. Essa fazenda hoje tem gente que é a 4ª geração trabalhando nela. Uma fazenda que respeita as pessoas e as pessoas respeitam a gente. Então tem um carinho especial. Aqui não tem patrão e empregado, tem amigos. E escolher um café para participar de um concurso tão top feito em Minaçu e ser reconhecido, isso aí não é uma coisa fácil. E nem é todo ano que a gente consegue, mas nós conseguimos chegar lá. Tomara que a gente chegue várias vezes, né? Porque a gente adora isso. A Cooperativa de Minaçu é uma cooperativa de excelência, né? Que não só faz o trabalho dela, mas ela também faz o trabalho de levar a voz do produtor para o mundo. O café significa a essência da nossa vida, essência do nosso trabalho e essência da nossa harmonia. Você faz o que você ama e é reconhecido internacionalmente por aquilo que você faz, isso aí é um privilégio.
O Play no Agro fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra também nas minhas redes sociais, @LuizaNogueiraTV. Lembrando que Luiza é com S, também no @Play no Agro. Eu te espero na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.